Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente e ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né, de meditação e etc, reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Então é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação e trazer palavras fortalecedoras. Isso muda tudo. Se você pudesse definir, né, o que seria a mentalidade e como que ela está relacionada à reprogramação mental? Hoje em dia, nós estamos em uma época em que todo mundo fala de mentalidade, né? E eu estava pensando sobre isso. Então, cursos de mentalidade, estou desenvolvendo a minha mentalidade. Tem gente que coloca mentalidade na bio do Instagram. Mas o que é essa mentalidade? Então, eu estava refletindo esses dias. E eu cheguei a uma convicção de que a mentalidade ela é uma comunicação interna. E quando você tem a mentalidade positiva, bem desenvolvida, aí você consegue chegar a grandes patamares. Eu estava na academia, fazendo aula de esteira, e aí eu já tinha chegado à minha exaustão. E aí eu pensei naquele momento em desistir. Foi quando eu comecei um autoconvencimento de, não, você consegue mais um minutinho. Você consegue mais um minuto. E aí ali virou uma chave na minha mente que eu pensei, cara, isso é a mentalidade. É você ter uma comunicação interna intencional, ao ponto disso interferir no seu comportamento. É por isso que os personagens, né, eles são tão importantes para o nosso sucesso na academia. Então a mentalidade é, de fato, você conseguir ter a consciência de se convencer daquele ideal que você deseja naquele momento. Porque a sua mente está sobre o seu corpo. Então quando você fala com você de forma positiva, isso interfere no comportamento. Porém, muitas pessoas usam isso de forma negativa, né? Não consigo. Como, por exemplo, nesse exemplo da esteira. Às vezes você não estava no seu limite. Mas vem aquela vozinha de autoconvencimento negativa. Não, já deu, né? Acho que eu não consigo mais. Isso é o autossabotar? Com certeza. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente. E ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né, de meditação e etc, reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras, isso muda tudo. E como que faz essa reprogramação mental? Para a gente sair desse pensamento negativo para mais positivo? Estamos falando do hábito de ser você. Uhum. Então você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Então Esse seria o fake it until you make it? Ou... Eu gosto de falar treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. E é aí que está o jogo. Então o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né, por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror. Através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa ele iniciou com uma informação, né? Informação falada, informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto e nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor e etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Como superar, assim, aquela... Às vezes, quando eu faço isso, eu sinto como se eu estivesse mentindo pra mim mesmo. Como se... esse não é o Maurício. O Maurício é outra pessoa. Então, como se eu tivesse... Por mais que seja algo positivo, mas como eu ainda não acredito naquilo,
Parece que eu tô mentindo pra mim mesmo, então eu me sinto como se fosse uma fraude. Sim. Como eu supero isso? Boa. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque isso de fato não funciona de acordo com as suas crenças. Então vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de eu sou um milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente. Então nós temos que burlar, driblar essas crenças. Então o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então, você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá. Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1 milhão. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E, principalmente, saber quais são as suas crenças. Por exemplo, disciplina. Se a disciplina não estiver dentro, não for um programa que está instalado, eu preciso instalá-lo, certo? Perfeito. Tenho vontade, tenho ambição, mas não tenho disciplina. Exato. Então, putz, tá faltando esse programa. Putz, sem esse programa não vai dar. É isso, né? Sim. Agora, como dar o primeiro passo para instalar esse programa? Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático e ritmo hipnótico. Então, nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. E vai ser doloroso. Muito doloroso. Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito, a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona. Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada. E que você realiza tudo o que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo o que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar. Porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto. A lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Como foi o seu processo de reprogramação? Você teve essas autossabotagens no começo? Porque você conta a história de que você começou a pensar consigo mesmo. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês no início. Quando você pensava nesses 5 mil, você tinha em algum momento não, isso não é possível para mim, e com isso você acabava afastando? Desde o início eu tive uma certeza absoluta de que era possível, porque eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito, muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia.
A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, eu me arrisquei completamente, aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Mas você não chegou a ter crenças limitantes em relação, por exemplo, a imaginar a sua transformação física? Em nenhum momento você teve processos de dúvida em relação a isso? Tive muitas, na verdade. Só que o meu desejo de chegar no outro lugar era muito maior do que elas. E eu acredito que isso fez toda a diferença. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete. Foi o que aconteceu comigo. Então a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças. Porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então eu peguei as minhas crenças e coloquei pra debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro, tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo. Num relacionamento. Claro que o universo, ele é muito perfeito. Então ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação pra mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Nossa, essa é boa, hein? O processo de solidão. O que seria esconder dos gatilhos? Você se esconde do mundo. Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas, e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né? E mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha, e aí você acha que você tá curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai pro mundo de novo, você vê que na verdade você não tava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho pra você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer. Mas quando você vai pro mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Então tem que aprender no mundo. Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona. Mas existe a lei da atração funciona. E nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência. Só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo. Trabalhasse ela. Exatamente. Mas eu acredito que a autoestima, ela é primordial. Seria como se fosse um pilar para isso tudo acontecer. Porque se você não vê valor em si mesmo, como você vai poder acreditar em coisas grandiosas, em sucesso, em prosperidade? Então, talvez um dos pilares seria a autoestima. Como que uma pessoa que tá só... ela criou uma autoimagem sobre si mesma extremamente negativa por vários anos. Como que ela pode sair dessa nuvem negra que tá lá em cima da cabeça dela? Essa pessoa ela vai ter que iniciar um processo de autoconvencimento do contrário, até que ela acredite nessa verdade. Então, é saturar o cérebro com uma informação oposta. Porque ela chegou nesse momento de autoimagem abalada, porque ela fez esse processo negativamente. Ela falou tantas vezes que ela era feia, que ela não estava bem com o corpo dela, que ela não era aceita, que ela se convenceu dessa verdade. Então, inicialmente, você tem que sim sugestionar para você, mesmo que você não acredite ainda nisso. Só que você tem que se familiarizar com essas novas informações no seu cérebro. Assim, quando você se relaciona com alguém. Isso acontece bastante. Digamos que uma pessoa que não goste de abraços, de toque físico. Existe muito isso. E aí você começa a se relacionar com alguém que é muito toque físico. Inicialmente, você rejeita aquilo, né? Então, eu não gosto que me toque, etc, etc. Mas essa pessoa vai se aproximando tanto, garantindo o espaço dela, que em um determinado momento você até que, ok, já não se assusta mais. E quando nós falamos das nossas crenças, é assim que tem que acontecer. Agora, a crença de identidade é a base.
Todo mundo fala do merecimento, né? Existe o merecimento para ganhar dinheiro, o merecimento para o amor. Na verdade, é a crença de identidade. Por quê? Nós temos uma tríade. A identidade é a base. A forma como você se enxerga determina o que você se sente capaz de fazer. Então, a crença de capacidade seria a secundária. O que você se sente capaz de fazer determina o que você se sente merecedor. Então, tudo começa com o que eu acho de mim. Depois, o que eu acho que eu sou capaz de fazer, de acordo com o que eu acho de mim. E quando você faz, você traz convicções de que você merece algo. E as pessoas param aí. Elas não fazem. Só que nós precisamos de convicções. Por exemplo, essa mulher com autoestima baixa, vamos usar esse exemplo. Quando ela faz, por exemplo, uma simples, né, entre aspas, ida à academia, uma melhora na alimentação vai trazer uma ideia para a mente dela de que ela está mais magra. Na mente dela. É a ação que liga o mundo mental do mundo físico. Sem a ação, é um movimento. Sem a ação, você não consegue trazer essas convicções. Por mais que ela não tenha emagrecido nem 100 gramas, a mente dela vai fazer ela se sentir mais bonita. Isso é uma convicção. E se ela não fizer nada, a mente dela vai falar, tá vendo? Essa é a real fulana. Você é assim, você é sedentária, você não tem dinheiro, você vai se convencendo cada vez mais através da inação. Abalando a crença de identidade. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo.